Graça e paz, irmãos, irmãs, graça e paz da parte de Cristo Jesus, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Estamos juntos mais uma vez nesse domingo, ou melhor, mais uma vez no domingo pela manhã, certos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um e que o Senhor continue abençoando a nossa comunhão, nos concedendo a graça de crescermos juntos, unidos, sempre com o entendimento de que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Aguardando mais alguns irmãos chegarem. Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, iniciando assim então esse nosso breve momento devocional e depois seguiremos com a meditação, com o estudo dessa manhã. Eu quero ler com você o Salmo de número 149, acompanhe aí a leitura, Salmo de número 149. Vamos fazer essa leitura, eu faço daqui, você faz aí da sua casa, acompanhando o texto bíblico. Salmo de número 149, nos diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Convite da palavra do Senhor. Todo texto ele tem um contexto, né? Então, há referências aqui do salmista quanto ao seu contexto da época. No entanto, há declarações aqui que elas são aplicáveis à nossa vida, tanto naquela época quanto nessa. Então, o salmista nos diz: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Então, louvado seja o Senhor. Que o Senhor receba nessa manhã o louvor do seu povo, da Igreja Presbiteriana em Jardim Primavera e daqueles que também nos acompanham nessa manhã. Nós vamos falar com Deus em oração e eu peço que você que já está nos acompanhando, quando a gente pode, né? Gostamos, é muito bom citar quem está aqui nos acompanhando. E eu só consigo ver quem está se você
comentar, né? Fizer um comentário, basta um oi, a paz, uma figurinha, alguma coisa assim, e aí eu poderei ver o seu nome aqui e citarei também aqui para que percebamos, né, como um grande grupo juntos, louvando ao Senhor nessa manhã. Vamos falar com Deus em oração? Como foi a sua semana, meu irmão? Como foi a sua semana, minha irmã? Embora as lutas sejam uma realidade da vida, enquanto estivermos aqui, essa será uma realidade constante. Há vitórias, há conquistas, há milagres, há bênçãos que Deus tem nos dado. Nós somos servos de um Deus poderoso que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Então esse é o momento de agradecer, é o momento de louvar, é o momento de honrar o nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Deus eterno, Pai querido e santo, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nos encontramos nessa manhã em Tua presença para reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Reconhecemos que não há Deus além de Ti. Ó Deus eterno, reconhecemos, ó Pai, que somos seres falhos, limitados, mas o Teu poder e a Tua graça se manifesta de maneira tão bondosa sobre as nossas vidas, que o Senhor nos faz ser também, ó Pai, pessoas, Deus, que refletem a Tua glória, a Tua majestade. Então, embora seja uma realidade ainda sermos pecadores, também já não somos mais quem éramos. E o Senhor tem trabalhado em nosso coração, em nossa vida, e tem nos feito ser, ó Pai, a cada dia, Deus, mais parecidos com o Teu Filho. Então te rendemos graças, porque o Senhor trabalha não apenas por nós, mas o Senhor trabalha em nós. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor trabalha por nós, por toda a graça bendita, pelo pão de cada dia, pela proteção. Louvado seja o Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, por toda a providência dos céus sobre as nossas vidas. E louvado seja o Senhor por trabalhar em nós, por trabalhar, ó Pai, os nossos temores, por nos convencer do nosso pecado e nos levar a caminhar em santidade. Obrigado porque o Senhor trabalha em nós, na ação do Teu Espírito Santo. E, ó Pai, nos faz amáveis, nos faz, ó Pai, agir com bondade, nos faz agir com misericórdia para com o outro. O Senhor, ó Deus, imprime em nós, pela ação do Teu Espírito, atributos, ó Deus, que são Teus desde a criação, mas pela ação do Teu Espírito, o Senhor os reaviva em nós. Então louvado seja o Teu nome, porque, ó Pai, podemos espelhar a Tua glória, a Tua majestade. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado pelo Teu Filho na cruz do Calvário, pela redenção. Obrigado pela alegria e pela paz que toma o nosso coração e a nossa vida, mesmo em dias de lutas, em dias de dificuldades. O Senhor é por nós e o Senhor é conosco. Obrigado, Pai. Oramos assim, confiados no nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Louvado seja o Senhor, meu irmão e minha irmã, por sua graça em nossas vidas. Vamos olhar aqui um pouquinho, alguns irmãos que estão conosco aqui, ó. Nossa irmã Tânia, presbítero Eric, irmã Adelaide, irmã Maria Lúcia Pinheiro. Não dá para ler todos os comentários, né? Espero que os irmãos entendam isso. Mas a nossa irmã Maria Lúcia Pinheiro diz: é maravilhoso estarmos mais uma vez reunidos para aprender a palavra de Deus, distantes, mas unidos em oração. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né? Nossa irmã Adenanci também, nossa irmã Neide Teixeira, nossa irmã Rosimeire,
Louvado seja Deus. Juliana, Wendy, Luciene, quem mais aqui? Deixa eu ver. Irmão Nelson Lessa, muito bom. São aqui, como eu falei, só aparece para mim se você fizer algum comentário, enviar alguma coisa, porque só aparece o número total de pessoas e quando você comenta aparece aqui para mim o nome da pessoa, tá bom? Então agora a Marcinha também, né, está conosco aqui. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos agora também falar com Deus em oração de súplica. Como dissemos aqui, orando, falando com Deus, o Senhor, Ele age em nós e por nós. E muitas vezes o Senhor age por nós, abençoando outros ao nosso redor. Cuidando dos nossos filhos, da nossa família, da igreja, de amigos. Cuidando da nossa cidade, da nossa nação. Tocando no coração de pessoas, convertendo pessoas. Há uma relação também com todos esses de bênção na nossa vida. Quando Deus abençoa o nosso próximo, o nosso semelhante, Deus também está abençoando a nossa vida. Por isso nós vamos falar com Deus agora. Vamos agradecer a Deus e colocar diante do Senhor os aniversariantes dessa semana. Você aí que aniversariou nessa semana, um forte abraço, Deus te abençoe, o Senhor enriqueça a sua vida a cada dia, Deus te fortaleça e o Senhor te conceda muitos anos de vida, né? E vamos colocar diante do Senhor também aquelas pessoas que se encontram necessitadas de bênçãos particulares, de cura, de direção no casamento, de trabalho, que tem sido algo, né, complicado já há muito tempo na nossa história. Pedir pelos profissionais de saúde, continuamos orando por eles. Pedir pelo nosso coração, para que Deus nos mostre a cada dia os nossos erros e as nossas falhas. Me perdoe soltar essa grande bomba aqui, né? Mas nem eu e nem você somos perfeitos. A Bíblia diz isso, né? Então, essa é uma verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Então aproveite esse momento também, consulte o coração diante do Senhor. Reconheça as suas falhas e peça perdão. Vamos falar com Deus. Deus eterno, Pai querido e amado, ó Deus, como é bom falar contigo, como é bom, ó Pai, passar momentos pensando a respeito de quem o Senhor é, de quem nós somos e desse relacionamento maravilhoso que o Senhor, ó Pai, nos concede. Podermos entrar, ó Pai, na Tua presença e falar contigo que é Deus, a respeito, ó Pai, da nossa vida, nos deleitarmos, ó Pai, na Tua bondade e no Teu agir por nós. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, muito mais do que nomes, quantas pessoas nesse momento nós queremos colocar diante de Ti. Nesse momento o Teu povo também ora e fala contigo. Nomes são citados, situações são citadas. E nós olhamos para Ti, ó Deus, como realmente és, o nosso socorro, o nosso auxílio e a nossa fortaleza. Ó Deus, mais uma vez estenda a Tua mão em nosso favor e dai-nos da Tua graça. Comunica-nos favor, ó Pai, nessa manhã, milagres. Cada nome, cada pessoa que ora nesse momento, cada situação, que cada um movido por fé na pessoa e na mediação de Cristo Jesus, esteja se derramando diante de Ti. E que o Senhor esteja promovendo, ó Pai,
milagres na nossa vida e na vida das pessoas a quem colocamos diante de Ti. Que o Senhor também nos dê a graça da cura pelo arrependimento, pela confissão de pecados ao Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo, porque só o Senhor pode. Nos conceda um restante de dia na Tua presença. E agora, quando vamos voltar os nossos olhos para a Tua palavra, abra-nos, ó Pai, os olhos, abra o nosso coração e a nossa mente, a nossa alma, para receber a Tua palavra e que ela opere transformação em nossas vidas. Nós te suplicamos e entregamos em Tuas mãos, ó Pai. Ainda também queremos citar com gratidão os aniversariantes dessa semana. Obrigado. Que o Senhor mais uma vez esteja cuidando deles e concedendo mais um ano e muitos anos de vida na Tua presença. Confiados no nome de Cristo oramos. Amém e amém, Pai. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Depois nós vamos voltar aqui, olha, né? Tem aqui de novo alguns irmãos que estão conosco. Irmã Sandra, irmã Luana Fernandes. Isso é muito bom, né? Se você ainda não compartilhou, compartilhe aí, convide outros irmãos para participar desse momento também de estudo bíblico que nós vamos iniciar agora. Voltamos aqui ao nosso estudo bíblico. Temos trabalhado, iniciamos, né? Estamos aí próximo do fim, mais umas 2 aulas pela frente, no máximo 3, nós estaremos encerrando. Depende um pouco do tempo, às vezes, administrado aqui, né? Mas mais umas 2 ou 3 aulas nós estaremos encerrando. Tem havido e vai haver novamente umas sequências onde outros irmãos estarão aqui conduzindo o estudo e aí depois retomamos este aqui em particular. Mas nós temos estudado esse tema, coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Irmãos, o coronavírus, a pandemia, essa situação que nós vivemos tem potencializado as expressões da nossa natureza humana em todos os aspectos. Nós ouvimos aqui, vimos, conversamos um pouco a respeito da natureza humana antes da queda e agora nós estamos voltando os olhos para a natureza humana pós-queda. E observamos nas expressões da nossa humanidade nesses dias de pandemia, expressões que são a nossa realidade. Nós exprimimos, né? Nós colocamos para fora aquilo que nós somos. Se torna evidente nas nossas relações, nas nossas conversas, nas nossas atitudes, aquilo que nós somos. E é interessante voltarmos os olhos para essa compreensão, porque nós precisamos entender essa natureza para percebermos as nossas relações com o próximo, a nossa relação com o mundo criado ao nosso redor, a nossa relação com Deus. E aí nós falamos a respeito dos 3 mandatos, os 3 mandatos da criação, né? Os 3 mandatos da aliança, e conversamos um pouquinho sobre isso. Então, na semana passada, nós falamos aqui a respeito da queda. Iniciamos aqui o nosso texto falando a respeito da queda do ser humano, certo? Então, quando nós voltamos, vou pegar aqui, quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, e eu quero aqui ler com os irmãos o texto, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7, nós vamos caminhar complementando essa nosso estudo a respeito aqui da queda, sempre entendendo, voltando aqui ao início do nosso estudo. Você pode procurar os primeiros estudos, a nossa visão, como diz o tema, a respeito da humanidade, da natureza da nossa humanidade,
ela passa pelo viés de uma cosmovisão cristã. Então, por isso nós estamos caminhando como temos caminhado. Olhamos aqui a criação, observamos a queda, olharemos a redenção e também lançamos os olhos para a consumação. Então, tem toda essa construção que nós temos feito. Muito bem, Gênesis 3, versículo 1 ao 7, nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem, irmãos. Essa é a narrativa da queda, ainda, né, o conteúdo que vem posterior. Fizemos algumas considerações na semana passada e hoje queremos pensar um pouquinho mais a respeito da extensão da queda, né? A queda do homem, ela não se resume apenas a um relato bíblico da mulher tomando do fruto, comendo e dando ao homem. Há uma relação infinitamente maior do que esta. Já olhamos e percebemos que o pecado não estava na árvore nem no fruto, mas na atitude que o ser humano teve. E hoje nós podemos perceber aqui que essa queda, ela sai ali do Éden, ela sai do Éden e ela atinge toda a humanidade, chegando até a mim e a você e àqueles que ainda virão após cada um de nós. Então, a queda não é apenas comer do fruto, não é apenas uma visão distante. Olha, aqui o ser humano caiu, comeu do fruto. Pronto. Houve consequências. E essas consequências são drásticas, né? E nós observamos aqui no relato bíblico que, se ficarmos só com a narrativa de Gênesis, nós já vamos ver muito disso, mas toda a Bíblia ela nos mostra isso, né? A extensão dessa queda. Mas já aqui no texto de Gênesis, nós vamos observar a extensão, porque logo após a queda, nós observamos a manifestação da profundidade dessa queda na relação do homem consigo mesmo, da relação do homem com o próximo, da relação do homem, e quando eu digo homem, eu estou pensando aqui ser humano, com a natureza e principalmente a relação do homem, do ser humano com Deus. Observamos que já no capítulo 4 de Gênesis, nós temos a narrativa do primeiro homicídio cometido contra um irmão. Observamos então ali esse episódio triste, onde a família de Adão e Eva vão observar um irmão matando o outro. E lá em Gênesis capítulo 6, vamos ouvir a declaração que
a maldade do ser humano se multiplicou de uma forma tão grande que Deus resolveu dar um basta, dar um basta. E aí o Senhor começa novamente com Noé e a sua família, e assim o Senhor vai fazendo com que progressivamente tomemos conhecimento da sua vontade revelada. Então, irmãos, esses são apenas exemplos aqui em Gênesis da profundidade da desgraça humana quanto ao pecado. O ser humano se distanciou imensamente de Deus e de tudo aquilo com o qual ele se relacionava. Então, voltando aqui para o texto, nós vamos observar aqui a presença de Satanás. Gênesis capítulo 3 é a primeira menção que nós temos de Satanás. É a primeira menção que nós temos aqui do mal presente. E nós não vamos fazer aqui um estudo sobre o diabo, não vamos fazer aqui um estudo sobre Satanás, mas é correto fazermos algumas observações quanto essa presença que aparece aqui no texto, né? A citação da serpente e sendo ela aqui a presença do diabo. Entenda, nós não podemos ir além do que o texto bíblico diz. Precisamos ter muito cuidado com isso, né, meu irmão? Então, primeiro, nós não podemos falar sobre o diabo, sobre Satanás, aquilo que a Bíblia não nos revela. Então, existem muitas perguntas na nossa mente que nós não temos uma resposta clara na palavra de Deus. Então, nós precisamos trabalhar com aquilo que a palavra nos revela, como é correto e corrente dizer, onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Então, eu não vou aqui fazer cogitações a respeito do diabo, né, a respeito daquilo que ele provavelmente era. Não, eu vou apenas aqui considerar e pensar com os irmãos aquilo que a Bíblia nos revela a respeito do diabo, a respeito de Satanás. Primeira coisa que eu quero dizer, e está na narrativa e ela é importante para nós, quando também pensamos um pouco a respeito de queda, é que existem duas posições perigosas a respeito do diabo, a respeito de Satanás. Primeira é subestimar, né? Aqueles que vão subestimar a realidade de Satanás. Aqueles que vão subestimar a sua ação, a sua atuação, as suas sugestões na vida do crente, na vida da humanidade, na vida do ser humano. A outra posição perigosa é superestimar. É também colocar o diabo quase que como igualdade com Deus, como se ele fosse também tão poderoso quanto Deus. E ele não é, ele é um ser criado, é uma criatura. Então precisamos ter cuidado com isto. Nessa nossa época pós-moderna, onde nós temos acesso a tantas informações, a tanta tecnologia, né, a tantas descobertas, tem sido até corrente encontrarmos pessoas cristãs que também duvidam da existência de Satanás e questionam. Mas a Bíblia nos fala sobre ele, a Bíblia nos fala sobre os demônios e a Bíblia nos fala sobre essa realidade espiritual, né? Vamos aqui, mas de maneira breve, observar aqui, por exemplo, o texto tão conhecido nosso, que é Efésios capítulo 6, lá no versículo 17 e 18, que nos diz assim, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observamos aqui também, por exemplo, Tiago, e existe outra referência aqui nesse mesmo texto
Efésios, mas eu quero ler lá em Tiago. Tiago, no capítulo de número 5, versículo 3 e 4, que nos diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, e outras referências, né, como o diabo está em vosso derredor, buscando quem possa tragar, né, em derredor, melhor dizendo, buscando quem possa tragar. Então, a realidade de Satanás, ela não pode, não deve ser negada por nós. Não temos que conhecer Satanás em profundidade, né? Mas não devemos ignorar também a sua realidade. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo também fala sobre isso, não ignorarmos as ações, as intenções perversas de Satanás, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar as intenções perversas de Satanás sobre a vida de cada pessoa, sobre a vida do cristão. Então, a Bíblia não esclarece para nós muita coisa, por exemplo, aqui mesmo no texto, nós não sabemos se a serpente estava possessa, né? Ou não sabemos se Satanás tomou a forma de uma serpente. O texto não nos esclarece isso, mas o texto nos diz que Satanás chega ali e ele vai ter uma conversa com Eva. Então a serpente, a mais sagaz dentre os animais, aqui sagaz traz a ideia, né, de perspicácia, de inteligência, atento ali aos detalhes, né? Aqui o diabo não aparece como aquele dragão furioso da narrativa apocalíptica, mas ele aparece aqui ponderado, até certo ponto, posso usar esse termo até polido, né? Fazendo ali algumas menções sutis. E eu preciso fazer um parêntese aqui para falar, pensando a respeito de pecado, que o pecado muitas vezes se apresenta assim para nós. Não apresenta-se como o dragão, mas se apresenta de maneira sutil, de maneira agradável, de maneira polida, e nós precisamos estar atentos a isso. Não identificamos mais o mal apenas com uma cara de mal, mas às vezes ele tem uma cara de bondade. E precisamos ter cuidado com isso, né? A Bíblia nos atenta a respeito disso, né? Lobos vestidos de cordeiros. Jesus Cristo nos ensina isso. Então, aqui qual era a intenção de Satanás? Era levar Eva a duvidar de Deus. Ele não chega acusando Deus de forma direta, mas ele coloca Deus numa situação como que um estranho. Ele quase que diz assim, olha, mas Deus colocou vocês aqui nesse lugar maravilhoso, né? E não deixa vocês desfrutarem de tudo o que há aqui. Satanás, ele coloca uma semente de dúvida no coração de Eva, que já estava sendo, nós vamos ver isso aqui, inclinando, né? Estava sendo inclinado para o mal ali. Então Satanás ele exagera, ele aumenta, ele modifica, ele adultera a palavra de Deus. Outro elemento importante para a nossa percepção, embora não seja o centro do nosso estudo, mas só para pontuar, que é muito perigoso quando as pessoas fazem citações bíblicas e nós não percebemos, às vezes, a mudança de uma vírgula sequer, né? Quando eu digo vírgula sequer, mudando o sentido das palavras. Precisamos ter cuidado com isso, porque nem todo mundo que faz uma citação bíblica,
está fazendo dentro do seu contexto e dentro da vontade da narrativa bíblica. Às vezes a citação bíblica é para satisfazer o seu bel prazer ou para sustentar alguma ideia até antibíblica. Então precisamos ter cuidado com isso. É o que Satanás faz aqui. Satanás é o primeiro a adulterar a exegese bíblica, né? Então ele vem aqui e vai modificar. E é interessante a frase do reverendo Augusto Nicodemos, em que ele diz assim: olha, Satanás está mais interessado em adoecer nossa mente do que nosso corpo. Ele quer que não entendamos a palavra de Deus, ele quer confundir. Por isso devemos buscar conhecer a vontade de Deus. Então, a vontade do diabo, né, o intento do diabo numa relação direta de deturpação da palavra de Deus, ele quer que nós não venhamos a conhecer a vontade de Deus e nem sequer obedecê-la. E Eva estava inclinada para isso, porque nós vamos observar que ela também apresentou a ordem de Deus como se fosse mais difícil do que era, e como se Deus tivesse dito que não disse, porque ela disse assim: olha, o Senhor disse que essa árvore aqui nós não podemos comer, e ele falou que nós não podemos nem sequer tocar. E quando ouvimos a narrativa anterior, né, que Deus fala com o homem, ele diz apenas a proibição de não comer do fruto. E aí, então, aqui nesse ponto do diálogo, a serpente coloca como se Deus estivesse mentindo, contradizendo Deus, porque ele vai dizer assim: mas é certo que não morrereis, né? Olha, Deus falou isso, mas é certo que não morrereis. Na realidade, Deus não quer que vocês sejam como ele. Deus não quer que vocês tenham conhecimento. E aí é muito interessante, até eu preciso fazer um outro parêntese aqui a respeito de conhecimento, porque algumas pessoas fazem uso até para dizer que o conhecimento nos expulsou do jardim, né? E não foi o conhecimento que nos expulsou do jardim. Não foi. O que nos expulsou do jardim foi o pecado. E Deus nunca nos negou o conhecimento que se faz necessário à nossa vida. Muito pelo contrário. O Senhor sempre nos deu vasto conhecimento. No entanto, havia uma proibição e ali um limite. Aquela árvore, ela era não apenas uma questão de ter o conhecimento, mas a questão ali era o limite entre o ser humano e o Criador. Então, entendamos isso, que algumas pessoas fazem uso dessa frase para dizer que sempre que buscarmos o conhecimento, seremos expulsos de algum paraíso. Sim, essa é uma verdade existencial, porque quando nós temos conhecimento, algumas vezes estamos cômodos, acomodados diante de uma determinada situação, e quando tomamos conhecimento, nós somos impulsionados, né, a sairmos daquele conforto que aí nessa comparação as pessoas chamam de paraíso. Mas fazer relação isso com a narrativa bíblica é demonstrar um profundo desconhecimento, né, do que é a narrativa bíblica. Então, precisava fazer esse apontamento aqui, porque eu vi essa frase algumas vezes essa semana. Então, eu precisava dizer isso, tá ok? Então, nós observamos aqui que o objetivo real de Satanás, ao fazer com que Eva viesse a duvidar de Deus e não conhecer de fato a vontade de Deus, era atingir a Deus. E o Satanás usa instrumentos humanos para atingir a Deus, para fazer com que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus seja um símbolo de humilhação, né? E afastar o ser humano cada vez mais de Deus. Então, nós observamos que o intento aqui é ofender a Deus através do ser humano. E o que aconteceu no coração de Eva? A narrativa bíblica diz para nós que ela disse lá, vendo a mulher, que o fruto era agradável aos olhos, né? Ela se sentiu atraída, o seu coração já havia sentido agrado de fazer parte ali
daquele pecado de tomar do fruto, de comer. Então ela olhou com um olhar diferente. O olhar deveria ser, como o nosso deveria ser, um olhar de admiração do Criador. Mesmo que Eva olhasse aquela árvore, ela deveria olhar aquela como todo ao seu redor, como expressão do poder, da graça, da grandeza de Deus. E ela então passa a olhar como um meio, um caminho pelo qual ela pudesse ser como Deus e experimentar coisas novas, né? Ela se sentiu atraída por isso. Então, a queda começa diante de toda essa narrativa anterior ao o ato de comer, né? Há ali a tentação, há ali as considerações no coração de Eva, e até ali, então, ela ainda não havia efetivamente pecado, mas estava sendo tentada. Então, quando ela toma do fruto, efetivamente ela peca. O Senhor Jesus Cristo nos fala sobre a cobiça, né, dos olhos, lá em Mateus 5, 27 e 28. Depois você deu uma lida. Muito bem. Deixa eu tentar trabalhar um pouquinho só aqui algumas questões da narrativa ainda que me atraem muito. O mal, ele perverte as faculdades humanas. Quando Adão e Eva pecam, eles são como se tivesse sido apagado deles parte daquilo que eles eram. Essa é a realidade. E o pecado, então, perverteu a faculdade humana, o próprio raciocínio. Mais do que isso, a gente vai ver aqui um pouquinho quando falar a respeito até onde o pecado nos atingiu, da depravação total, né? Então, ele perverte, e diz o texto, abriram-se os olhos e viram que estavam nus. Olha, eles já estavam nus antes, mas agora há uma perversão na maneira como vê o outro, e como se vê a nudez, e como se relaciona com ela. E Adão e Eva têm o quê? Antes, essas palavras não surgem no texto. Adão e Eva têm vergonha. Adão e Eva se envergonham de estar nus e tentam cobrir a sua nudez com folhas. Então, depois disso, a sexualidade, né, nunca mais foi a mesma. Após a queda do homem, o ser humano nunca mais passou a lidar com a sexualidade de forma natural, santa, nunca mais. Então, observamos aqui. Mais do que isso, concebido o pecado e tendo eles vergonha, surgiu um outro sentimento no coração. Tiveram medo. Eu não estou fazendo uma leitura total aqui da narrativa, mas você pode ir acompanhando aí, né? Diz o texto, então, que eles tiveram medo. Adão e Eva agora já não querem mais conversar com Deus quando Deus vinha na viração do dia. Eles percebem que Deus está chegando, que Deus vem ao encontro deles, percebem que estão nus, têm vergonha e nasce no coração do ser humano medo. E nunca mais a humanidade deixou de sentir medo. Das mais variadas formas, nos mais variados relacionamentos, de forma tão profunda que hoje, de forma mais evidente, adoecemos por causa de medo daquilo que ainda nem aconteceu e que nós chamamos de ansiedade. O ser humano adoeceu. A queda então nos atingiu de maneira profunda. E nós, seres humanos que antes conversávamos com Deus e tinha prazer nisso, agora fugimos de Deus. E a Bíblia diz isso, que ninguém quer Deus. A Bíblia diz isso. Se formos deixados à inclinação do nosso coração, nós não queremos Deus.
E aí depois, quando falarmos a respeito da redenção, falaremos um pouco mais sobre isso. Então, é como aqui eu pensando, né? Como a criança, quando comete uma quebra de um delito, eu ia falar assim, mas quando a criança em casa, né, ela se sente nessa condição de ter cometido um delito, de ter quebrado alguma coisa, e ela já tem consciência disso, e aí tenta esconder o objeto, ou às vezes ela mesma tenta se esconder. Adão e Eva são essa criança perdida no jardim, que vem sobre a consciência o que fizeram, que vem sobre a consciência a condição na qual eles agora se encontram, que vem a consciência de que Deus é santo, de que Deus é perfeito, que vem a consciência de que houve uma palavra de Deus, que no dia em que comerdes morrereis. Adão e Eva então fogem, e até hoje nós fugimos de Deus. Nós também somos esses filhos, somos essas crianças que demoramos às vezes para entender que o caminho é o arrependimento, a confissão e o se lançar nos braços do Pai. Falando agora na condição de homens e mulheres de Deus, o Senhor nos resgata para que não mais tenhamos medo. Com Deus nós podemos abrir o coração e dizer: Senhor, eu pequei. Mas devemos também buscar viver em novidade de vida e não voltar à prática do pecado confessado. E aqui fica a marca nessa expressão de como o pecado nos afasta de Deus. Há dias, você já passou por isso, você é crente, né? Eu já passei por isso, que cometemos pecados e que na luta até o convencimento e o arrependimento, nós fugimos da oração. Nós não temos coragem, parece que nos falta força para orar, para falar com Deus, para ler a Bíblia. Alguns de nós fogem do relacionamento de comunhão da igreja. Fugimos porque o nosso coração e o Espírito Santo nos condena e nos mostra que erramos, que falhamos, mas ainda estamos muitas vezes divididos entre a vontade de Deus e a nossa. E enquanto isso não se resolve dentro de nós, há guerras e batalhas tremendas. E o salmista vai dizer, lá no Salmo, né, o salmista Davi, ele vai dizer que enquanto calou seus pecados, seus ossos envelheceram. Ou seja, há até uma enfermidade física, aquilo que a psicologia vai chamar aí de psicossomática, né? Acontece, nós somos cristãos, então a nossa mente, o nosso coração tem essa consciência e nós lutamos entre a vontade de Deus e a nossa, não confessamos os nossos pecados e isso pode trazer adoecimento até mesmo ao nosso físico. Então isso acontece aqui no Éden. E Deus, ele é maravilhoso, porque quem vem ao encontro é Deus, não é um homem que está lá no jardim, então começa a clamar: Senhor, eu pequei, vem a mim. O homem não faz isso. Mas diz o texto que o Senhor não deixou de ir à presença do homem. O Senhor não deixou de estar ali e confronta Adão e Eva com algumas perguntas. E não foi por não saber que Deus faz a primeira pergunta: onde estás? Deus sabia onde Adão e Eva estavam, escondidos, mas não escondidos da face do Senhor e do conhecimento de Deus. Mas eu vejo que Deus aqui, ele tanto quer demonstrar para nós na narrativa o fato do ser humano se esconder, para que Adão declare tudo o que declarou, como também para que nós entendamos a necessidade da percepção de nós olharmos e entendermos onde nós estamos. Quase como que: Adão, veja onde você está. Eu sei, mas Adão, onde você está? Veja onde você está. Tenha compreensão do que aconteceu com você. Então, Deus faz isso. E o objetivo aqui, então, é fazer esse casal se conscientizar. E todos nós temos o registro bíblico da narrativa da revelação de que onde o ser humano se encontra agora.
afastado de Deus, com medo, com vergonha e escondido. Quando então falamos aqui sobre o coronavírus e a natureza humana, essa é a natureza pós-queda. Diante de toda essa pandemia, essa natureza corrompida tem se manifestado de forma muito evidente. Desde cada cidadão ao mais alto escalão das ações dos nossos governantes. E aqui é maravilhoso observar a misericórdia de Deus, porque Deus ele vem, e quando ele vem, Adão e Eva já eram culpados, já estavam mortos, já estavam condenados. E aí nos lembramos da narrativa bíblica que diz que ele nos amou primeiro, e ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Está aqui essa expressão ainda micro, e ela vai ser macro lá na cruz do Calvário. Deus vem ao ser humano, a misericórdia e a graça de Deus se manifestam. Por isso que nós falamos, a graça ela não está apenas no Novo Testamento, a graça de Deus ela está em toda a narrativa bíblica. Toda a narrativa bíblica. E na confrontação observamos a atitude do ser humano também tão comum em nossos dias. Adão e Eva começam a culpar todos aqueles a quem eles podem culpar. Adão, o que você fez? Não, olha, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que fizeram? Não, não fui eu, foi a serpente. E aí nos nossos relacionamentos, na nossa vida como crentes, a humanidade como um todo, mas mais especificamente nós como cristãos, muitas vezes também agimos assim. Não assumimos a nossa responsabilidade com os nossos atos e culpamos o outro, ainda que Satanás tenha feito toda aquela defesa para que Eva comesse do fruto, era uma responsabilidade pessoal dela, como era uma responsabilidade de Adão, como representante de todos nós, não comer do fruto. Meu irmão e minha irmã, como seria bendito se cada ser humano fosse mais sincero em assumir as suas responsabilidades e não buscar culpar o outro em tudo. Não é verdade? Nós não somos responsáveis pelo que os outros fazem, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós não somos responsáveis pelo que o outro diz, nós somos responsáveis pelo que dizemos. Nós não somos responsáveis pelo que os outros sentem ou pensam, nós somos responsáveis pelo que nós sentimos e pensamos. Quando eu digo que não somos responsáveis, eu não estou falando aqui de uma relação de falta de amor, de cuidado, mas o que eu estou querendo dizer é da relação de assumir as nossas responsabilidades, né? As nossas responsabilidades. Então, observamos aqui que Adão peca e ele culpa Eva, e assim toda a humanidade tem feito até hoje. Quando a culpa não é de Deus, é do diabo, né? Porque Adão fala assim, Senhor, a mulher que tu me deste, ou seja, Senhor, eu estava muito bem, muito tranquilo aqui no jardim, sozinho. O Senhor me deu Eva. Então, por tabela, a culpa é do Senhor. Podemos perceber isso no texto, né? Podemos fazer essa reflexão. E Eva, então, vai culpar, não Deus, mas ela vai culpar a serpente. Algumas vezes na nossa vida é assim. Quando nós não responsabilizamos Deus, responsabilizamos o diabo. Por exemplo, a própria pandemia que temos hoje, né? No que diz respeito a assumir responsabilidades, muitas vezes nós vamos culpar a Deus ou o diabo e não vamos entender que é uma consequência da própria natureza humana, da nossa vida, e nós assumimos as nossas responsabilidades pessoais. Não é verdade? Por exemplo, temos nesses dias ouvido da necessidade de cada um de nós fazer o seu papel no que diz respeito à higienização, ao uso da máscara, ao isolamento quanto possível for.
Isso é uma responsabilidade nossa, nossa. E as consequências do não, da não obediência, elas não podem ser colocadas na conta nem de Deus nem do diabo. Ela é uma responsabilidade humana, né? Mas bem, observamos então aqui que Deus ele abre o caminho da reconciliação. E nós temos aqui então essas consequências. Adão nos arrastou para o pecado com toda a sua descendência. Todos, todos nós pecamos em Adão. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa de Adão. Nós somos responsáveis pelo pecado como Adão é. Ele era o nosso representante. O apóstolo Paulo escreveu que, lá em Romanos capítulo 5, versículo 18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, a extensão, ela ultrapassa os muros do Éden e nos alcança. E aí, então, nós entramos aqui num tema que é o tema do pecado original, que é importante para a nossa reflexão, né? O pecado original significa simplesmente que o nosso pecado, ele é consequência do pecado de Adão e Eva. E por eles nós pecamos. E por ele todos nós nos tornamos pecadores. Então, o pecado ele é presente em nossas vidas desde o nascimento. Como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. A universalidade do pecado é afirmada nos escritos sagrados. A gente pode observar isso em Romanos 3:23, 3:10 e 12, 18, 1 João 5:19. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Por um homem entrou o pecado no mundo, como dissemos, argumentou Paulo, atingindo a totalidade absoluta dos seres humanos. Não é que nós, irmãos, somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Entende? Então, é inevitável que pequemos, porque faz parte da nossa natureza pós-queda. A presença do pecado no coração do homem nos fragilizou de maneira tal que nós agora só pela graça de Deus e passando por uma regeneração podemos fazer o caminho de obediência a Deus e nunca, ainda nessa terra, de maneira perfeita e total. Porque Paulo escreve assim, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, Romanos 7, versículo 15 e 20. Então, nós éramos originalmente inocentes. Agora, fomos mergulhados num estado de corrupção e herdamos a culpa de Adão. Então, não neguemos isso. Eu percebo que dos maiores problemas nossos nas nossas relações com Deus, com o ser humano, com o outro, é se esquecer da nossa natureza pecaminosa. E aí, esquecendo-se da natureza pecaminosa, nós nos achamos na condição de se achar, de se sentir melhor do que o outro. Não somos. Não somos. O pecado nos nivela. Não importa se você é presbítero, diácono, pastor, fundador da igreja, canta no ministério de louvor, dá oferta missionária, tem o maior dízimo da igreja, não importa isso. Todos somos pecadores, não há ninguém melhor do que o outro, ninguém pode ter atitudes, sendo um homem crente, uma mulher crente, de se achar melhor do que o outro. O sentimento que tem que habitar no coração do
Muito bem, irmãos. Então, seguindo aqui, como nós estávamos dizendo, falando aqui a respeito da depravação total, né? Observamos aqui que depravação total não significa que o ser humano pode ser tão mal quanto quiser, porque há nele aí essa condição. Não é bem isso. Embora o ser humano tenha demonstrado muito da sua maldade, Deus ele continua freando muito dessa maldade com a sua graça comum no mundo. No entanto, a depravação total significa que o pecado ele nos atingiu o nosso físico, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa alma. Corrompeu, né, de maneira generalizada tudo aquilo que somos. Então, é importante nós observarmos isso. A Bíblia nos ensina que todos os homens, exceto Jesus, né, que é Deus encarnado, exceto ele, todos nós nascemos em pecado e estamos totalmente corrompidos. Isso é um elemento fundamental da nossa doutrina, porque nós entendemos e sabemos que não restou no ser humano algo bom e suficiente para a sua salvação, para a sua aceitação diante de Deus. Nós somos pecadores, né? Então é interessante nós continuarmos pensando isso. Estamos caminhando aqui para a nossa conclusão. Então, irmãos, a Bíblia ela vai nos dizer que nós não estamos parcialmente, irmãos, corrompidos. Por isso, precisamos sempre estar questionando o nosso coração, as nossas intenções. Precisamos estar sempre buscando questionar aquilo que nós estamos dizendo, não meramente por uma questão psicológica, aqui falando como crentes, né? Não meramente por uma questão psicológica, mas por um viés bíblico. Olha, o que eu estou dizendo, o que eu estou sentindo, ele é legítimo, é bíblico, está conforme a vontade de Deus, porque nós nos tornamos cegos e o Satanás nos cega ainda mais. Então precisamos entender isso. É muito interessante a percepção desses dois elementos aqui para o que a gente vai falar depois, né? Depravação total, percebermos isso, e também percebermos o pecado original. Ok, irmãos? Caminhemos assim então. E para a queda do homem, só Deus ele tem a solução. Somente Deus tem a solução. E aí nós vamos falar na redenção sobre isso. Concluindo, irmãos, a queda não foi um bom negócio. O ser humano trocou tudo o que Deus havia dado por nada, porque o ser humano perdeu tudo, né? Perdeu tudo porque ele perdeu a relação com Deus, e Deus é tudo. O Senhor é tudo aquilo que o ser humano necessita. E desse relacionamento com Deus nós temos todas as outras coisas. Lembramos que Jesus Cristo falou: buscai, pois, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O ser humano tornou-se escravo do pecado. Olha, na nossa carne há prazer no pecado. Não neguemos isso. A gente precisa entender isso. Nós, na nossa natureza, temos prazer pelo pecado. Mais uma vez regenerados, devemos buscar prazer na vontade de Deus e na obediência. Estejamos atentos à realidade do tentador, do diabo, de Satanás, manipulando pessoas, situações e circunstâncias. Estejamos atentos a isso. E devemos estar atentos também à realidade maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos mostra, nos dá discernimento, sabedoria. O Espírito Santo nos conduz em toda a vontade de Deus, como disse Jesus Cristo. Muitas pessoas rejeitam e querem pular essa doutrina da queda, do pecado, da natureza humana corrompida, e ela muitas vezes não está presente nos sermões mais cativantes que ouvimos, mas ela é uma realidade necessária que precisamos tomar conhecimento. Então, meu irmão, é muito importante
que eu e você entendamos que o caminho que Deus quer para mim e para você diante disso tudo é o entendimento de que nós temos que nos lançar nos braços do Pai, que temos que buscar em Deus perdão, que temos que buscar vida de santificação, que temos que buscar viver vida de obediência no Senhor. Busquemos obedecer ao Senhor a cada dia, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é por nós e o Senhor é todo poderoso. Obrigado você que continuou acompanhando, né? Deus abençoe a sua vida, Deus te fortaleça, Deus te dê um domingo abençoado, tá ok? Então que o Senhor continue falando aos nossos corações. Então nós temos aqui a presença ainda da Renata, a presença da Laís, a presença do Alain Marinho, a presença da Lívia, a presença da, deixa eu ver aqui que eu ainda não falei, Camila, minha sobrinha também, Gabriele Brito, muito bem, Mocidade também está conosco, Castorina, tá bom? Outros estavam conosco aqui no vídeo anterior que foi interrompido, mas sintam-se também abraçados por nós. Vamos orar, encerrando assim, esteja conosco hoje às 18 horas, tá bom? Vamos cultuar ao nosso Deus, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, Pai querido e amado, rendemos-te honras, glórias e louvores, porque a tua palavra revelada nos ensina o que somos, mas também nos diz, ó Pai, aquilo que o Senhor faz em nós. Louvado seja o teu nome, Pai santo e querido, porque em ti há redenção, em ti, ó Pai, há um caminho de volta para a nossa comunhão contigo. Louvado seja o teu nome. Conceda-nos a graça pelo teu Espírito Santo, sempre, ó Pai, do reconhecimento das nossas falhas, do arrependimento e da confissão, do deixar, ó Pai, para viver a tua vontade e não a nossa. Abençoe o restante do nosso dia, abençoe a vida de cada pessoa que esteve e está conosco e dá-nos a graça de voltarmos aqui para cultuar ao Senhor e meditarmos na tua palavra. Abençoe cada casa, cada família, cada pessoa. Nós oramos confiados no nome maravilhoso, lindo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Um forte abraço. Paz em Cristo, meu irmão.